Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje estamos na live número 57. Sim, são 57 lives que eu chamo de All Lives, conteúdos que nós trazemos aqui para ajudar você na escrita, para trazer você a este mundo literário, para fazer com que você entenda um pouquinho do que é escrever um livro, do que é viver de livros, do que é estar no meio da escrita, trazendo um conteúdo que é seu, um conteúdo que é seu, né, totalmente autoral, que você precisa extrair. Então hoje o nosso tema é como destravar o seu livro 7 vezes mais rápido. Sim, sabemos que estamos num mundo instantâneo, todo mundo quer tudo muito rápido. Então nós trazemos esse tema de hoje para ajudar você que está aí com o seu projeto muitas vezes travado, com o seu projeto que você começou, mas não teve aquela segurança para continuar. Então eu quero chamar você para essa live para a gente trazer alguns pontos importantes que a gente precisa desenvolver ao longo da nossa jornada de escrita. Então eu peço que você compartilhe essa live. Vou colocar aqui nos comentários já o tema para que todo mundo que chegar aqui já saiba qual é o assunto que nós estamos falando aqui hoje, o que nós vamos abordar, e você vai entender um pouquinho mais também. É uma live, inclusive, um pouco mais rápida. Eu estou trazendo aí uma dinâmica para vocês de não ficar muito tempo nas lives, para que você também aproveite bem o conteúdo, para que você também tenha aí o restinho do seu dia para ter mais coisa para fazer. Então eu sei que também todo mundo tem os seus afazeres. Então vamos trazer esse conteúdo de hoje. Acredito que vai ajudar muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que começaram o seu projeto, aquelas que querem muito começar, mas não tem um norte, não tem uma direção. Então hoje nós vamos dar aqui alguns pontos, mais precisamente 7, né? Como a gente falou que é 7 vezes mais rápido, então eu vou trazer para vocês 7 pontos que você precisa desenvolver, que você precisa trazer à sua consciência. Para quê? Para começar a escrever seu livro, destravar o seu projeto e enviar para o mundo, né? O mundo que precisa conhecer quem é você, quem é a sua história, qual a sua transformação de vida, o que você traz de diferente no mundo que as pessoas ainda não leram e precisam ler, tá? Então hoje a nossa estratégia aqui é mais rápida, é uma live que você precisa ir buscar de fato, assistir talvez mais uma vez, para você entender um pouquinho também da nossa realidade aqui de escritor e escritora, tá? Eu tô aí produzindo vários conteúdos para trazer na lives muito mais rápidas do que essa. Seja bem-vinda, Elaine. Mas eu sei que é importante também que a gente tenha um pouco de calma na hora de desenvolver, tá? A gente fala da questão de acelerar, de rapidez, mas a escrita é algo que você precisa viver ela, né? Então não é algo que você vai cair assim do céu e você, está aqui a minha história. Não. Seja bem-vinda, Patrícia, querida. Mas a gente precisa desenvolver. Então, esses 7 passos que a gente vai passar aqui, ou melhor, 7 pontos para que você sim destrave o seu livro 7 vezes mais rápido. Fala aí pra mim, quem quer destravar o seu livro, o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto, muito mais rápido do que foi o primeiro. Porque quando você faz o primeiro livro, você conhece todos os passos da escrita. Porque você vai ali trabalhando, você busca as pessoas que estão envolvidas com esse projeto, automaticamente você acaba entendendo um pouquinho do processo. E aí você é capaz de entender aquilo que você errou, aquilo que você foi muito bom e que pode continuar desenvolvendo, ou aquilo que você pode melhorar. Sempre dá para melhorar, tá? Então, por exemplo, se você escreveu o seu livro em 24 horas, né, como a nossa live passada, era uma proposta surreal. Eu sei que tem pessoas que estavam ali assistindo a live, pessoas que me procuraram e falaram, nossa, como assim? 24 horas, que ousadia é essa? E as pessoas conseguiram sim, algumas desenvolver alguns e-books. Inclusive lançamos os nossos e-books ontem na live junto com a Ana Lucchini. E foi inclusive essa live que eu fiz semana passada, ajudou bastante elas, as meninas, as mentoras da Ana, para também destravar os seus projetos ou tirar alguma dúvida que ainda estava ali impedindo, barrando elas de conseguir continuar esse projeto, tá? Então sempre é possível, né? Nós sabemos que a possibilidade está nas nossas mãos. Aquilo que é impossível está nas mãos de Deus, mas sempre vai ser possível aquele que crê. Então nós estamos aqui desenvolvendo mais um projeto, mais uma live, mais um conteúdo que eu acredito que vai ajudar você que está aí do outro lado, você que tem um sonho de escrever e quer sim, de fato, como aqui a Helene falou, né? O pessoal poderia facilitar nas revisões para iniciantes, é isso mesmo, só que a revisão é algo também muito delicado, não dá para fazer de um dia para o outro, né? Então, a revisão, ela tem, assim, uma questão um pouco mais delicada mesmo, né? Então, precisa de um tempinho.
faz um pouco, para, descansa e continua, porque senão a gente acaba não enxergando aquilo que precisa ser corrigido, né? Seja bem-vinda, Adriana querida, minhas alunas aqui, Patrícia. Tá, então, quem aqui quer realmente destravar o seu livro? Primeiramente, a gente vai fazer algumas perguntas. Eu quero saber quem quer destravar o seu livro, quem já destravou e quer destravar mais ainda, tá? Então é importante que a gente saiba disso. Peço que você compartilhe essa live para alcançar mais vidas, mais gente, tá? Para que a gente também entenda que esse conteúdo não é só para mim que entrei na live, mas eu posso também encaminhar para mais pessoas, tá? Então, quem aqui quer realmente destravar o seu livro? Então, a gente vai começar a colocar um pouco de clareza para aquelas pessoas, né, trazerem a consciência. Nossa, mas será que um dia eu posso ter meu livro? Será que um dia eu posso destravar a minha escrita? Então é muito importante. Seja bem-vindo, Rui. Tá? Então a gente precisa primeiro ter clareza, ter a consciência. Sim, eu quero destravar o meu livro. Então, se você quiser destravar ele 7 vezes mais rápido, a gente vai passar alguns pontos aqui que são importantes inicialmente para que você realmente destrave, tá? Então, para que você tire um pouco daquela insegurança, incerteza que ainda pairava aí na sua mente em relação à escrita de livros. Falo assim porque lá no comecinho, né, eu comecei em 2021 nessa carreira de livros, de escrita, de produzir conteúdos, de destravar para as lives e trazer aqui conhecimentos para vocês que eu estou aplicando na minha vida. Então eu não teria como passar algo que eu não estou aplicando. Então todas essas coisas que eu passo para vocês aqui são de fato coisas que eu vivo na minha realidade, né? Então ontem eu estava aí na aula, né, da nossa mentoria do projeto MUL em grupo, e nós destravamos um outro conteúdo. Eu estava programado para dar uma aula e de repente eu vi a necessidade das alunas voltada para uma outra área que também está ligada à escrita e desenvolvimento de conteúdos, e nós destravamos um outro conteúdo. Então sempre é possível. A gente nunca pode duvidar daquilo que está dentro de nós, até porque é aquilo que nos mostra que é a nossa verdade. Então nós precisamos primeiramente acreditar, né? Quem aqui acredita na sua mensagem? Eu quero saber com vocês que estão aqui comigo. Então, se você quer destravar o seu livro, o nosso primeiro ponto é você acreditar na sua mensagem. Eu sempre falo isso nas lives, nas aulas, e a impressão é que dá que às vezes as pessoas realmente não entendem muito essa parte, mas o acreditar é um pequeno ou até mesmo grande impulso para que você extraia aquilo que está dentro de você, tá? Então, naquilo que você carrega. Você acredita nisso? Então, é importante que você fale isso várias vezes, que você acredita, tá? Então, durante essa live também, eu vou estar aplicando alguns exercícios com vocês para que a gente traga de fato a consciência aquilo que nós carregamos, tá bom? Então, você acredita na sua mensagem, na sua história, naquilo que você carrega, é o primeiro ponto. Tá? Então essa live é uma live mais rápida, mas para que a gente também desenvolva algum conteúdo aqui e desperte em você esse desejo de tirar esse conteúdo que está aí dentro, que você sabe que vai salvar vidas, que você sabe que vai recuperar pessoas para Deus, tá? Então, para quem não acredita, vamos já começar essa live fazendo um pequeno exercício. Eu quero que vocês peguem aí uma caneta e um papel, tá? Pode ser aí algo que está perto de você, ou até mesmo se você já veio preparada para essa aula. Seja bem-vinda, Daniela. Se você já veio preparada para essa aula com um caderno e caneta, então você já vai começar a anotar. Tudo que estamos falando aqui são códigos, são mensagens, coisas que estão aqui no meu roteiro para eu falar, mas que de repente também saem algumas coisas novas que vão ajudar você nesse processo de extração de livros, tá bom? Seja bem-vinda, Irene, querida. Tá? Então, para quem não acredita na mensagem, nós vamos fazer aí um pequeno exercício. Lembrando que é importante que você acredite na sua mensagem, tá bom? Então, você vai escrever aí na sua folha de anotações, no seu caderno, tá? Eu acredito na minha mensagem. Primeira coisa que você vai escrever. Quanto mais você falar que acredita na sua mensagem, mais a sua mensagem vai se tornar ainda mais verdadeira do que ela já é, e você vai trazer ela à existência, você vai trazer ela à realidade. Seja bem-vinda, Magna, querida. Minhas alunas em peso aqui na aula, né? Então, escreva aí. Eu acredito na minha mensagem a partir de hoje, porque você talvez não tinha aquela consciência que a sua história tem valor, né? Então você precisa acreditar. Então eu acredito na minha mensagem a partir de hoje, e uma das coisas principais que eu também estudo bastante é a responsabilidade. Então eu me responsabilizo, já coloca dessa forma, são palavras persuasivas para sua mente, porque você precisa persuadir a sua mente para que ela não te sabote no meio da jornada,
Talvez você começou o seu livro, mas algo falou assim para você, essa mensagem não está legal. Essa mensagem precisa ser melhorada, isso aqui não está muito bom. Então talvez vai vir alguns sabotadores no meio do percurso, né? Então coisas que vão te impedir de avançar, tá? Então você vai colocar: eu acredito na minha mensagem. E também eu me responsabilizo a partir de hoje definitivamente pela minha história. Então eu quero que vocês falem para mim aqui quem está acreditando na sua mensagem já a partir deste momento e se responsabilizando pela sua história. Então não é sobre você, não é sobre, é sobre a sua mensagem, o seu chamado. Deus te colocou aqui porque você tem um chamado, tá? Então esse chamado precisa sair, precisa ser liberado para alcançar essas pessoas. Eu sei que vocês estão colocando várias mensagens. Seja bem-vinda, Maria querida. Vou ler rapidamente aqui também. Boa tarde para todas vocês que estão chegando. A Lairene já falou: eu acredito na minha mensagem. É isso mesmo, porque essa é uma live também de exercitar, tá? Se você está aqui comigo, você se dedicar um tempinho aqui ao vivo, que essa live é mais rápida, e fazer os exercícios vai ser um grande passo, tá? Então nós vamos passar aqui 7 pontos. O primeiro ponto é você acreditar na sua mensagem e escrever aí: eu me responsabilizo pela minha história, pela minha mensagem. Eu acredito na minha mensagem. A Elaine falou também que acredita na sua mensagem. Isso mesmo, você precisa escrever. Pode ser aqui nos comentários, pode ser na sua folha. A Magna falou: eu acredito na minha mensagem a partir de hoje. Isso mesmo, essa responsabilidade precisa vir à tona. Seja bem-vinda, Ana querida. Tá? Então compartilha essa live também para que mais pessoas venham aprender aqui com a gente nesse tempinho rápido. Porque quando a gente fala para destravar e para ser rápido, a live também precisa ser um pouco mais rápida, né? Dinâmica, mas que vocês vão aí participando e utilizando desse momento, tá? Todo momento que você estiver participando de uma live, seja também responsável pela live. Seja responsável pelo que você está ouvindo e já colocando em prática. Não espere passar daqui 2 horas, daqui 3 horas, daqui um mês. Aí o ano que vem você vai falar: meu Deus, eu lembro de uma live que estava me ajudando a destravar, mas eu não levei a sério. Aquela live passou batida, eu poderia já estar com o livro nas minhas mãos, tá? Então pensa aí nessa responsabilidade pela sua história, é muito importante, tá? A Maria falou: eu acredito na minha mensagem. Isso mesmo, esse é o primeiro ponto, tá vendo? É muito prático e rápido. Então, a gente vai estar fazendo isso daí, eu quero que vocês façam isso todos os dias, até você perceber de fato que você vai extrair sua história. Se você já nessa live quiser já começar a escrever algo, porque eu vou estar dando alguns pontos aqui e direções para você escrever, você já pode começar a escrever aí mesmo, tá? Então vai pegando os insights, já vai aplicando, não espera depois assistir essa live que vai ficar gravada, mas depois talvez não tenha o mesmo impacto como agora ao vivo, tá bom? O nosso segundo ponto, vamos lá. Quem realmente quer escrever o seu livro? Então, se eu acredito na minha mensagem, na minha história, eu me responsabilizo por ela. Agora, para o próximo ponto, quem de fato quer escrever o seu livro? Porque eu sei que tem pessoas que querem, mas é da boca para fora. Então, você precisa querer com a sua alma, com tudo que você tem de forças aí, tá? Então, escrever o seu livro, porque vai demandar uma certa energia para você extrair. Vai demandar aí sacrifícios, renúncias, um tempo que você vai sim exigir de você para que essa história venha e você enxergue ela. Talvez a sua história está um pouco ainda embaçada, você não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque você não está colocando em prática algo que está dentro de você. Você não está fazendo exercícios como escrever, como todos os dias talvez ler uma palavra, ler a Bíblia, estar em contato com a escrita. Quando você tem contato com a escrita, muitas coisas são transformadas, tá? Eu não falo que você tem que ler só uma vez por semana. Você precisa ler todos os dias, ao menos um pouquinho, como se fosse um medicamento, pílulas, né? Então você vai lendo todos os dias um pouquinho, até as mensagens irem entrando em você e você recapitular, ou melhor, capturar aquilo que está dentro de você e que está inativo, tá? Então, nessa live nós vamos ativar a nossa mensagem, trazer essa mensagem à nossa realidade e enxergar. A partir disso, eu vou começar de fato a entender que eu tenho um conteúdo, que eu não sou aquela pessoa sem conteúdo, né? Ontem eu estava tirando um momentinho à noite, depois das minhas aulas que eu estava fazendo e também alguns conteúdos que eu estava produzindo, eu tirei 54 insights ali
de lives que eu vou fazer aqui para vocês nesse nível, tá? Então essa aqui é a segunda, né? Eu tô fazendo a série Vantagens da Escrita. Essa, inclusive, destrave o seu livro, né, em 7 vezes mais rápido. A outra era pra gente também aprender aí a fazer o nosso livro em 24 horas. Então são lives que você vai perceber que é um pouquinho diferente, mas ela vai trazer você à prática. A gente não vai ficar só na teoria, tá bom? Até a Ana falava isso na live ontem, né? A gente precisa de teoria, a gente precisa da prática e também, gente, um ingrediente muito importante que é a constância. Se todos os dias eu faço um pouquinho, eu sempre vou fazer daquilo. Mas se eu faço aquilo de vez em quando, vai ser muito raro eu fazer aquilo. Imagina quantos livros você não teria se você, né? Se você teria se você tivesse de fato extraindo todos os dias um pouquinho, lendo algum livro para te inspirar. Você teria muitos livros já. Só que às vezes a gente pensa assim, nossa, é muito difícil, e aí você cai no sabotador ali do cérebro que vai deixando você para trás e ele fala, melhor não agora, é cansativo isso, a gente vai gastar muita energia. Então imagina, se você se dedicasse ao menos 30 minutinhos por dia a escrever, a entender um pouquinho a sua realidade, fazer perguntas, né? Ter ali realmente aquele contato com o seu autoconhecimento, eu tenho certeza que muitas histórias estariam aí ajudando outras vidas, além de ajudar a sua, primeiramente, porque quem escreve é curado inicialmente. Ele recebe a cura, o próprio escritor já é curado no processo. Aí depois, até né, quando a Elaine falou sobre a revisão, o próprio escritor, quando faz a sua revisão, ali um momento crítico ali da leitura, já é curado também, tá? Então imagina as pessoas que vão estar lendo depois. E aí a gente pode pensar depois nessa entrega, então aí é outra história, né? Mas por enquanto, nós precisamos extrair. Nós precisamos ter esse impacto inicial. Meu Deus, eu tenho uma história, eu tenho uma mensagem, é a minha realidade. Então, se você acredita nela, se responsabiliza, a gente vai agora pensar, de fato, eu quero escrever o meu livro, tá? É que nem uma cura, né? Não tem como você curar alguém se a pessoa não quer ser curada. É muito difícil isso, né? Então você precisa sempre acreditar. Seja bem-vindo ao Mercado Bom de Sucesso, Fabiane, querida, seja bem-vinda. A Elaine falou, meu livro já era para estar nas minhas mãos, mas faz um ano que está parado para publicação. É isso mesmo, né? Então, a Eliette, seja bem-vinda, Eliette. Nós precisamos entender o que está travando a nossa escrita, né? Às vezes é algo financeiro, às vezes é o tempo. Eu vejo muitas pessoas que querem escrever, mas às vezes ela não tem problema algum financeiro, né? Para poder investir no projeto, porque a gente precisa lançar sementes, né? A gente não consegue ter um fruto sem a gente lançar uma semente. Investir naquilo, seja tempo, seja também dinheiro, recurso, materiais, né? Por exemplo, agora, nessa live, se você não tem um caderno, uma caneta, você deixou de ter um recurso, que é um material, para você também pegar algum insight, para você produzir já aqui nessa live o seu conteúdo, seja um título, seja uma frase inicial, seja uma fase que você quer destravar, então tudo é válido, tá? Não descarta nada. Por isso que a gente tem que pensar. Será que também não tem algum bloqueio travando? Muitos que eu converso são o tempo, né? A pessoa realmente não tem o tempo para se dedicar. Por isso que eu falei, se você acredita na sua mensagem, se você quer de fato escrever o seu livro, o tempo não vai ser um limitador, tá? O tempo vai ser algo que vai favorecer você aí nesse projeto, tá bom? Então, quero que você pense certinho aí, tenha clareza do que está travando o seu projeto e busque pessoas aqui, por exemplo, essa live é uma live que vai te ajudar nesse processo, tá? Então, a gente vai buscando parcerias para a gente ir se ajudando também, tá? Então, quem realmente, eu quero que vocês coloquem aqui né? Quem realmente quer escrever seu livro? Comenta aqui pra mim, eu quero, tá? Então, eu acredito na mensagem e eu quero escrever meu livro. Então, o primeiro passo, o segundo passo, nós falamos aqui, start esse projeto, compartilha essa live com mais gente pra gente chegar aí a mais pessoas que também têm esse desejo, né? É uma coisa que é tão normal para algumas pessoas, mas para outras é uma dificuldade gigante, né? Tá? Então, partindo disso, feito isso, tomar essa decisão, tá? Lembrando que tudo na nossa vida tem que ser pautado pela decisão de querer, tá? Querer fazer acontecer. Então, vamos para o nosso próximo nível aqui, né? O próximo ponto, o nosso terceiro. Em quanto tempo você quer, sim, extrair os seus tesouros, né? A live passada eu falava sobre 24 horas.
Será que você quer em 24 horas? Se você quiser em 24 horas, eu recomendo que você já comece aqui nessa live, tá? Então, você vai extrair a sua ideia, o seu título, os pontos que você quer abordar. Então, eu vou estar falando também algumas ideias aqui para vocês, tá bom? E aí, 24 horas, beleza. Se você decidiu, você vai buscar essa decisão. Na live passada eu explico bem sobre isso, tá? Em 7 dias, tá? O meu livro, eu escrevi o primeiro livro, Escritora Particular de Deus, que foi o que me lançou aqui pro digital, que fez com que eu estivesse aqui fazendo lives. O Escritora Particular de Deus, como me tornei mãe escritora, eu fiz em 5 dias. Mas esses 5 dias não foi consecutivos, foi 5 dias dentro de 20 dias, de um grande desafio, aí na mentoria do Pablo Marçal, do PLD, né? Programa Liberdade Digital. E a hora que finalizou o último dia, eu estava entregando o material, lançando na plataforma e já vendendo, tá? Então, eu também consegui parcerias, pessoas que me ajudaram na época. Aí, depois tivemos a proposta de fazer o livro físico, né? Que inicialmente foi o e-book. Aí, no final do ano de 2021, tivemos a proposta do físico. Então, eu participei do Movimento 300, né? Dos 300 livros em um dia, que na verdade foram 314 livros lançados no Resort do Pablo. Foi um evento maravilhoso, a gente acabou enterrando os nossos livros na areia da praia ali e desenterrando, fazendo aquele gesto concreto de que nossa história estava sendo extraída para alcançar milhões, multidões de pessoas. Seja bem-vinda, Regina querida! Todos vocês que estão chegando, seja bem-vinda, Adriana. Isso mesmo, a gente vai querer esse projeto. Então, se você quer o projeto, a gente já vai estar startando aqui. A Magna, estou no processo da escrita do meu livro, fase de término. A Magna, inclusive, participou do nosso segundo projeto, nosso primeiro projeto, né? Do coautoria Mulheres Transformadas para Reinar. Então, tem várias alunas aqui que participaram também desse projeto que nós lançamos aí dia 28 de janeiro desse ano. Então, estamos agora trilhando o nosso segundo projeto, que vamos falar sobre a escrita de livros. Então, tá muito bacana. Cada um desses movimentos que nós criamos é para desenvolver, para ajudar, para destravar, para mostrar para você que é possível. Então, se eu acredito, eu quero escrever meu livro, eu vou a fundo, tá? Então, esse meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, que me lançou para cá e me fez trazer conteúdos e ensinar para vocês e me trouxe de fato à tona a mostrar para as pessoas que é importante que a gente escreva a nossa história. E aí eu fiz em 5 dias, né? Então fui trabalhando ali, pegava um dia, fazia 5 páginas, passava uma semana, fazia 10 páginas em um único dia. Então defina aí em quanto tempo você quer escrever. Seja bem-vinda, Monique querida, a Maria lá, estamos juntas, isso mesmo, né? Tá? Então sejam todas bem-vindas, vocês que estão chegando, compartilha mais essa live, tá? Então defina aí, você quer escrever em um mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano, tá? Olha só. Então, talvez você fale assim, meu Deus, eu vou ficar 1 ano para escrever um livro. É muita coisa, gente, é muita coisa. Eu quero dizer para vocês que 30 dias é o suficiente para você ter o seu livro nas suas mãos, tá? Aí a gente pode colocar também ele já pronto mesmo. Tô falando ele pronto, tá? Porque a pior ou melhor, a dificuldade maior que as pessoas têm é a extração, tá? E também aquela questão de acreditar na mensagem. Então, se você extraiu, você já tirou todo o seu conteúdo. Aí é só você realmente buscar pessoas que vão continuar esse projeto, porque precisa, sim, de uma revisão, né, de um cuidado maior com o texto, melhorar ali aquela questão de entendimento, né, trazer ali realmente coesão para o seu texto, tá? Porque senão as pessoas vão ler e não vai entender o que está escrito ali. Porque às vezes a pessoa, do jeito que ela fala, do jeito que ela escreve. Então é preciso trazer um pouco mais de dinâmica para a escrita, tá? Então é importante, tudo tem um processo. Mas o mais importante agora é você extrair aquilo que tem aí dentro. E você não negar a sua história. Aí você fala assim para mim, Dani, mas o que eu posso escrever? Vou estar dando algumas dicas aqui ao longo desses pontos. Estamos no 3º ponto. Definiu aí o tempo que você quer extrair sua história? É importante, tá? Porque nessa forma você vai ter clareza. Você não vai ficar pensando assim, um dia eu vou lançar meu livro, um dia eu vou publicar meu livro, um dia talvez eu tenha um livro, se der tempo ainda, né? Olha só o C, né? O C na linguagem de programação é um interruptor ali pra gente parar, né? Você vai parar, olha, se um dia eu escrever o livro, tudo bem. Mas não, nós precisamos tirar esse C da frente e continuar, tocar o barco pra frente, tá? Fazer aí com que o mar
faça um certo impulso com a nossa história para que a gente não pare. Eu falo muito de movimentos, então quando eu estou em movimento, eu estou gerando resultados. Se eu estou parado, os resultados vão parar também, ou até vão regredir. Aquele resultado que eu alcancei talvez não vai ter mais aquela visibilidade importante que tinha na época, tá? Seja bem-vinda, Vânia, queridas, minhas alunas aqui, em peso na aula, sejam muito bem-vindas, tá? Tá? Então defina certinho o tempo que você quer. Se você falar que quer em 10 dias, por exemplo, a minha mentora Ana Lucchini, que é a que lançou nossos e-books ontem, estamos aí na mentoria dela no Masterfunes, né? Ela tem esse livro Desperte Todo o Seu Potencial. O que ela fez? Ela colocou um desafio para ela se desafiou, porque ela também nos potencializa aí na mentoria dela, ela faz com que a gente, né, busque ter resultados, né, e assim pra gente não ficar mesmo nos limitando através da vitimização ou através de algum cansaço, alguma coisa que está barrando o nosso projeto. Então ela fez em 10 dias, inclusive ela fazia os stories postando que estava ali amanhecendo mesmo, tirando o tempinho de sono para escrever o livro, tá? Então ela não parou, ela não desanimou, não desistiu e agora está aí alcançando milhares de vidas com esse conteúdo, fazendo treinamentos, palestra, desenvolvendo aulas extras, aulas magnas, workshops, né? Ela vai ter um workshop no próximo sábado, dia 6. Se você não está sabendo, vai lá no link da bio dela, né? E entra lá, participa, busca saber sobre isso, para você startar também algum projeto, alguma mentoria que está aí travando também, que você quer ensinar alguma coisa, mas não está conseguindo. Falo isso porque faz parte da nossa parte aqui também. Se você porventura descobrir que tem um método, algo que você tem que ensinar, isso pode se transformar em um livro, entende? Então tudo se transforma em livro. Por exemplo, essa live daqui, ela já vai fazer parte de um projeto gigante que eu já estou vendo esse projeto lá na frente para ajudar escritores. Então eu vou pegar essas lives aqui que são muito importantes para trazer aí materializado, para as pessoas lerem, acompanharem, exercitarem, não ficar só em vídeo, mas também materializado em texto, em material de livro, tá? Para que você também acesse. Eu sei que às vezes só uma live ela vai alcançar, mas o livro também ele tem uma potência gigante para encantar e encontrar essas vidas, tá? Então definiu. Seja específico nessa data. Dani, eu quero fazer em 10 dias. Dani, eu quero fazer em 7 dias. Não, eu quero fazer ainda essa noite. Você consegue, tá? Você consegue. Pelo menos 5 páginas você consegue extrair ainda hoje, tá? Tire um momento, fala assim pro seu esposo, pros seus filhos, aí para quem tá com você. Olha, eu preciso desse tempo para mim. Eu sou prioridade aqui agora, eu preciso desenvolver esse projeto que está já sendo como uma ferida, doendo aqui dentro de mim, eu preciso extrair esse conteúdo, trazer a realidade, tá? Então a gente poderia também aqui mentalizar. Mentaliza já o seu livro escrito, publicado na sua mão, você já com aquela fila gigante de pessoas assinando o seu livro, tá? E ali você vai conseguir entender, meu Deus, o que eu deixei de tirar, né? Por que eu não fiz isso antes? Deixei para acontecer isso agora, né? Eu, por exemplo, comecei nessa carreira de livros aos 31 anos, tá? Então foi muito, aos 33, né? Foi bem difícil, que eu falei, nossa, só agora que eu fui entender que eu posso escrever um livro, né? Seja bem-vinda, Rosemary, querida. Então, olha só, então quantas pessoas aqui já não poderiam ter seus milhões de livros, né? Até que eu vi um comentário, né, da Irene, minha vida deve dar uns 20 livros, muito mais, viu, Irene? Olha, eu costumo falar para as pessoas que os nossos livros não têm fim. Então coloca um pontinho, 3 pontinhos de reticências aí que sempre vão existir livros para extrair. Cada fase que você viveu, cada história que você passou, cada superação que você teve, cada obstáculo que você enfrentou é um livro, tá? Então são pequenas fases, são pequenos livros ou até mesmo pequenos capítulos do seu livro, o seu livro da vida, tá? Então essa data é muito importante que você defina, tá? Para que você também chegue, né, durante esse tempo de escrita a uma direção, tá? Então se você tem, por exemplo, eu coloco uma data, então aqui até a gente vai colocar uma data, né? Coloque aí uma data para você, fala assim, não, você vai perseguir aquela data, eu vou fazer um livro até esse dia, para você estipular para o seu cérebro, sim, eu preciso extrair essa história e já está tarde, eu estou atrasado nesse ponto, tá? Vamos lá então, anota então essa data, coloca bem grande nessa folha. Pega aí, olha o calendário que você tem por perto aí, dá uma analisada rápida. Na época do meu primeiro livro eu coloquei 3 meses.
eu terminei 12 dias antes. De 12 a 16 dias antes daquele prazo que eu coloquei. Ou seja, então eu fui, até superei a data, né? Mas só que aí que tá, eu não escrevi durante os 3 meses. Eu deixei para escrever no último mês, que é um erro muito grande que alguns escritores cometem. Inclusive, eu quero trazer uma live aqui sobre isso, tá? Dos erros que o escritor comete, ou até mesmo alguns percursos errados que nós fazemos que nos impedem de sim ter a nossa história materializada, tá? Coloca essa data bem grande para você não esquecer, tá bom? E começa a perseguir ela e realmente seja aí muito rápido. E fala assim, não, eu não vou nem querer ver essa data, eu já vou trazer antes a minha história, tá? E aí o que acontece? Vamos para o nosso próximo passo aqui, que é o passo 4, nosso ponto 4, tá? Então deixe no lugar visível essa data para você não esquecer mais, tá? Então o nosso passo 4, ponto 4, defina quantas páginas, tá? Porque às vezes você fala assim, eu não vou ter conteúdo, né? Defina quantas páginas e capítulos terão o seu livro, tá bom? Quanto você quer escrever por dia? Olha, são 2 perguntinhas já. Quantas páginas você quer escrever, tá? Porque a quantidade de páginas vai dizer o tanto lá no final que vai, depois que vai passar pelo processo de diagramação, né? Que é a organização do seu texto, a trazer aquela melhoria, deixar assim cada coisa organizadinha, né? No livro, trazer também para o tamanho do livro, né? Esse aqui é o livro da Ana, né? Trazer desse tamanho, porque às vezes você faz ali no Word e ele tá no A4, no A5, tá gigante. Então você vai trazer ele pro 16 por 21, o melhor, 16 por 23, que é esse aqui. Então vai diminuir, vai aumentar as páginas, tá? E o conteúdo ele vai dar aquela espalhada, tá? Seja bem-vinda, Adna, Creudes, querida. A Irene falou, financeiramente, em média, qual o valor de investimento? Daqui a pouco eu já vou comentar com vocês sobre isso também, tá? Vai depender muito, tá? Porque assim, vai que você já extraiu a sua história. Você não precisa, então, de ajuda para extrair, certo? Mas se você precisar, já é um novo investimento, porque daí tem as pessoas que vão te ajudar na extração. Então, precisaria realmente fazer um cálculo aí de todas as demandas que você tem em relação ao seu projeto, tá bom? Seja bem-vinda, Lucine Fraga, tá? Então, defina aí quantas páginas você quer escrever. Também coloque quanto você quer escrever por dia. Dani, eu quero escrever 1 página por dia, eu quero definir um capítulo por dia, eu quero escrever 10 páginas por dia, tá? Então vai definindo tudo que você colocar clarinho, assim, bem definitivo para você entender a sua realidade, vai facilitar. Então, nós estamos fazendo aqui uma pequena estrutura de como você começar e sim a acelerar a sua escrita até 7 vezes mais, tá bom? Então, nós estamos aqui planejando, é um pequeno planejamento. Pensa assim, hoje eu estou tirando no dia do trabalho, dia 1º de maio de 2023, 1 horinha do meu tempo para eu poder planejar aquilo que eu sempre quis fazer, escrever um livro, tá? E além de tudo, nós estamos trabalhando bloqueios aqui também, estamos desbloqueando algumas coisas que poderiam estar impedindo você de alcançar o seu projeto. Seja bem-vinda, Daiane, querida, tá? Então vamos lá, estamos planejando aqui o nosso livro. E outra coisa, não estamos colocando desculpas, tá? Porque quem entrou aqui nessa live está sem desculpas. Nós estamos sim colocando decisão, não vivendo de condição, tá? Então, porque a gente vai destravar. Estamos aqui para destravar, acelerar o nosso propósito, aquilo que nós vamos fazer aqui, tá? O nosso destino. Pensa aí. Esse, no caso, é o nosso 4º ponto, tá? Então, vamos aí anotar certinho para a gente não ficar perdido no tempo e também não ficar aí passando dias e dias e dias e nada saiu, tá bom? A nossa live vai ser rápida hoje, estamos indo para o 5º passo, tá? Qual será a sua mensagem? Você já sabe o que quer extrair? Pensou aí na sua história? Pensou naquilo que você quer de fato trazer à realidade? Porque se a gente for pensar em tirar tudo, talvez fazer uma biografia, uma autobiografia, é muita coisa. Tá? Então eu não quero que você tenha essa visão ainda ampla, eu quero que você tenha uma visão um pouco mais fechada no sentido de pensar qual fase da minha vida que é necessária para eu trazer já, agora, de imediato, que as pessoas vão precisar agora e que dentro de mim está incomodando e precisa sair, tá? Qual o tema, qual o assunto, tá? Então são várias palavrinhas que você pode estar depois pesquisando, entendendo sobre isso, tá? Qual o gênero literário? Tá? Eu gosto muito de trabalhar com autobiografia, porque você contar da sua história é muito importante. Depois você pode transitar por outros, né? Romance, poesia, tá? Então você pode dar alguma coisa literária. Essas coisas você vai transitando, tá? Então você vai percebendo como você... Se você começar a escrever todo dia um pouquinho,
você vai se conhecer, para começar, tá? E aí você vai entender, nossa, eu escrevo de uma forma mais dinâmica, eu escrevo de uma forma mais prática, né? Aí é importante que você também entenda da sua personalidade, tá? Isso vai dizer muito como que é a sua escrita, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa um pouco mais perfeccionista, você vai ter um pouco mais de dificuldade para escrever. Mas quando você começar a escrever também, vai sair conteúdos poderosos, organizados, planejados, que você vai fazer aquilo acontecer com muita qualidade, tá bom? Então vamos nesse quinto ponto, mergulhar nas pesquisas. Não tem como um escritor viver sem pesquisar, gente. Hoje vocês estão aqui nessa live, é uma forma de pesquisar, tá? Vocês estão aqui buscando algo. Todo mundo aqui está buscando algo. Até eu quero que vocês coloquem aqui para mim. Quando vocês viram esse tema, como destravar o seu livro 7 vezes mais rápido, o que você pensou? Qual foi o seu primeiro pensamento aqui em estar nessa live? Então coloca aqui pra mim, é muito importante. Se você não quiser escrever aqui, escreva aí no seu caderno, na sua folha, para você entender também sobre você, tá? O que você está buscando, tá? Então nós vamos fazer essa pesquisa interna, que é em nós, e também pesquisar na internet, tá? Buscar de fato entender um pouquinho o que é o assunto, o que é tema, quais são os gêneros literários que existem. Inclusive eu tenho uma live que fala só sobre isso, tá bem profundo, né? E a gente vai entender. E feito isso, nós vamos definir também a direção que nós queremos ir, tá? Porque se eu falo assim, nossa, eu quero escrever a minha história, eu quero fazer uma autobiografia, então eu tenho um direcionamento inicial. Seja bem-vinda, Tati, querida, tá? Eu tenho um direcionamento inicial, eu já sei para onde eu quero ir, tá? E eu quero que vocês anotem um código pesado aí, que eu peguei aí fazendo esse roteiro, né? Se eu sei para onde vou, eu terei noção do meu resultado. Se eu sei para onde vou, eu terei noção do meu resultado, tá? Então eu consigo enxergar o resultado que eu vou ter lá na frente se eu tenho uma direção. Porque eu vejo que muitas pessoas estão sem essa direção e ficam desnorteadas, né? Não tem realmente aí a finalização do seu projeto, talvez aí estão contando de fato com algo que não vai funcionar, tá bom? Então nós precisamos ter essa direção declarada, né? Na nossa frente, eu sei para onde eu quero ir. Eu quero escrever meu livro em 10 dias. Em 5 dias eu não saio da frente do computador se esse livro não sair. Então, se você definiu, se você colocou clareza, se você colocou certeza na sua história, se você acredita naquilo que você tem aí dentro, é impossível essa história, esse livro não sair, tá? Primeiro ponto. Nós vamos fazer de tudo para essa história sair. Dani, mas e depois o que eu faço? Aí é outra história, tá? Porque também uma coisa que eu vejo que alguns escritores fazem muito é tirar o seu conteúdo e depois acabou. Morreu ali o processo. Não. Ele só está começando. Por exemplo, essa live é uma continuação do meu livro. Você imagina lá atrás se eu ficasse só no livro. Nunca eu teria feito 57 lives, ou seja, tem muito mais, né? Eu tô aí liberando os 300 vídeos já lá no YouTube, que a gente coloca lá para ter mais uma noção, porque tem alguns Reels também que a gente acrescenta lá. Então imagina, né? Eu nunca teria nenhum vídeo sequer. Então o dia que eu falei, dia 12 de setembro de 2021, eu falei, vou fazer minha primeira live e vou falar sobre o meu livro para eu lançar. Eu preciso lançar o livro. Não adianta só escrever ele, tirar e fazer um impresso bonitinho e aí vai ficar guardado na gaveta para a eternidade? Não. Ou até mesmo para as traças corroerem, né? Não. Ali é que começa de fato o grande investimento. O investimento inicial você já fez, que é a extração, a sua dedicação, o seu tempo, os seus recursos que você colocou, a sua energia, mas depois você vai colocar muito mais pressão para quê? Para que essa mensagem vá, né? Você vai dar um empurrãozinho nela e esse empurrãozinho vai ser constante. Todos os dias falando do seu livro, divulgando, aparecendo aqui no digital, fazendo eventos, mentorias, cursos, tudo que você puder fazer para incluir o seu livro, ou até mesmo pegando o seu livro e fazendo dele um método para você ensinar as outras pessoas, que eu sempre estou aí orientando as minhas alunas, né? Tudo que vocês estiverem aprendendo aqui, levem para frente. Criem as suas mentorias, né? Sejam mentoras de livros também. Se você gostar muito dessa área, vai a fundo, tá? Então não é que você vai ficar a vida inteira fazendo isso, mas isso é só um processo, tá? Tem várias mensagens de vocês aqui. A Tati falou, perfeita, Dani, isso mesmo. A Tati lançou o livro dela agora há pouco tempo, eu fiquei maravilhada. Eu tô modelando a Tati, ela nem sabe, né, Tati? Mas você tá aí divulgando muito o seu livro, fez o seu lançamento presencial. Até eu vi que você saiu no jornal, achei fantástico. Tá vendo? Você tá usando muitos recursos
Por quê? Porque é importante. Eu não posso ficar parada simplesmente ali no impresso, gente. Pensa comigo. Se eu só imprimir o livro, seria fácil, né? Eu preciso divulgar, eu preciso lançar, quem sabe até usar um tráfego pago para a gente poder impulsionar essa mensagem, tá? Porque a gente usa aqui o tráfego orgânico, né? Que é esse anúncio que a gente está aqui divulgando, espalhando nossa mensagem. Mas quanto mais você puder impulsionar, melhor ainda, tá? A Helene falou, digo pesquisar sobre o tema do nosso livro. Isso mesmo, tudo que você puder pesquisar, pesquisa você primeiro, né? Primeiro a mensagem está em você e depois você vai entender o que de fato eu preciso pesquisar além disso, tá? A Adina falou, eu tenho muita vontade de fazer vídeo no YouTube, falar sobre um tema que tenho, porém nunca tive coragem. Olha só, Adina, arrisca fazer aqui primeiro no Telegram, no Instagram, por quê? O Instagram, parece que não, mas parece assim que é um pouco mais assim, a gente fica um pouco mais confortável de fazer uma live. No YouTube parece que tem um pouquinho mais de pressão, então o que você pode começar inicialmente? Fazer aqui umas lives rápidas, até mesmo Reels, até mesmo Stories, né? Que se você tá aí precisando realmente destravar para os vídeos, começar aos pouquinhos e depois você começa a subir lá no YouTube, né? Deixar lá também. E assim que você vai começando a ver os seus videozinhos lá, você vai ter coragem também de fazer por lá. Inclusive, eu nunca fiz uma live ao vivo por lá, né? Eu preciso também destravar nisso. Então, pra mim é mais prático fazer aqui pelo Instagram. Aí depois eu baixo o vídeo e subo lá, tá? Inclusive foi a aula que nós demos ontem aí para a nossa turma M1L em grupo, né? Que é o meu primeiro livro, porque a gente está fazendo uma turma aí de professoras para aprender também sobre escrever livros, né? Para poder também impulsionar vidas. Então, ontem nós falamos sobre isso, né? Dando dicas e mentorias, como que eu posso destravar um desafio em grupos, né? Que eu posso desenvolver um projetinho pequeno, mas que depois vai ser um projeto grande. Então, nós falamos sobre isso ontem. Tudo isso a gente coloca lá na mentoria para ajudar mesmo, porque não é só escrever livros. Então, a gente escreve, extrai, é curado no processo, a gente ajuda pessoas, transborda. A gente não tem vontade nem de dormir, para a gente poder viver bem aquele dia, para a gente poder salvar vidas, alcançar pessoas, e a gente alcança a gente primeiro, né? A gente busca aquilo que é a nossa essência, transforma a nossa vida, a gente viu que funcionou. Opa, eu quero salvar mais vidas, eu quero transformar mais vidas, a minha mensagem pode ajudar. Inclusive a Tati, que está aqui, ela é de Portland, né, Oregon, ela está lá nos Estados Unidos e ela me ajudou muito a entender um pouquinho do coração. Por isso, inclusive, que eu lancei meu e-book ontem, Escrita do Coração, que foi muito baseado naquilo que eu ouvi ela falando, numa live que ela fez, né? E também ela participou aí de uma palestra dentro do nosso grupo de mulheres transformadas e me ajudou muito, tá? Então a gente precisa sim, né, Tati, despertar corações. Esses corações muitas vezes estão amortecidos, inquietos, apagados, né? Ofuscados por alguns problemas que a gente encontra no caminho. Mas é importante que através da nossa história, que é o que nós acreditamos, vem o brilho, né? O nosso coração comece a brilhar tanto que as pessoas, ao se aproximar de nós, vão querer estar cada vez mais perto de nós para sentir aquilo que nós sentimos, né? Aquele amor profundo, tá? Porque coração é algo muito profundo. Além de ser a comunicação ali de Deus, que eu falo inclusive nesse e-book, é a comunicação de Deus conosco. Se eu escuto o meu coração, se eu entendo, porque o coração ele é mais rápido, né? Então, às vezes, a nossa razão ela quer dominar e aí a gente acaba deixando se levar pela razão. O nosso coração já falou faz tempo daquela mensagem. E assim como eu lá no começo, eu estava amamentando minha filha ali, estava indo para os seus 2 anos amamentando, e o Senhor falava comigo, eu não anotava, eu não escrevia aquilo que Ele falava comigo. O dia que eu escrevi uma mensagem, eu estava com o celular do meu lado, eu sempre comento em algumas lives aí, eu comecei a escrever frases. Essas frases foram me curando, foram, sabe, me resgatando e mostrando para mim, opa, você consegue escrever um livro. Você já reparou que você é muito boa para escrever? E eu falei, verdade, por que eu não fiz isso antes? Por que eu ficava só achando a mensagem bonita, mas eu não colocava no papel para visualizar ela e ler ela e até mesmo colocar aqui no Instagram, assim como eu comecei a fazer. Eu comecei escrevendo frases. Quem pegar aí no comecinho do meu feed vai ver que só tinha frases, mensagens escritas. Eu nunca aparecia em vídeos. Até o dia que eu escrevi esse primeiro livro, Escritura Particular de Deus. Aí eu comecei a aparecer, eu comecei a mostrar as caras e também, inclusive, eu comento sobre isso aqui nesse livro, o primeiro projeto de coautoria com 15 mulheres, mulheres transformadas para reinar. Eu falo sobre a exposição. Sim, essa exposição que ela é importante. Não é que você vai ficar expondo sua vida toda, não, é sim para você aparecer e mostrar. Existe
uma luz no final do túnel. Essa luz que você pode alcançar e além de você alcançar ela, é mostrar para as outras pessoas, olha, aqui está o caminho, a verdade e a vida. Jesus, quando entra na nossa vida, tudo se transforma. Então começa a colocar aí Jesus na sua frente, nos seus projetos. Começa assim a realizar projetos apontando para aquele que sempre está te mirando e nunca te abandona, tá? E é isso mesmo, nós precisamos aparecer. Mostrar para que nós viemos, mostrar a nossa mensagem, nosso conteúdo. Seja bem-vinda, Su, querida, minha aluna maravilhosa, que me acompanha aí desde o começo da minha jornada. Ela sabe o tanto que eu passei aí, os bloqueios que eu enfrentei, né? A Helene falou assim, eu queria também aparecer, mas já faço Reels. Isso mesmo, só que o Reels, assim, ele não tem muito aquela aproximação, né? Quando eu faço uma live, eu me aproximo muito mais das pessoas, tá? Eu tenho, assim, esse contato maior, eu consigo entender a realidade do outro. Então, eu saio da minha realidade para entender a realidade do outro e ajudar naquilo que eu posso, naquilo que eu tenho de habilidade, naquilo que eu estou desenvolvendo, tá? Então, é muito importante que nós entendamos que a pesquisa para o escritor vai fazer um papel muito importante de eu buscar, será que isso que eu vou escrever vai ajudar alguém? Será que a minha história vai transformar? Então eu vou ali começando também a colocar algumas pontuações, algumas analogias que também conectam rápido com o leitor, tá bom? Então vamos definir essa direção, né? Porque se eu sei para onde vou, eu tenho noção dos meus resultados, tá? E isso vai me permitir também a ter o quê? Mais segurança. Eu sei que muitas pessoas têm insegurança para fazer uma live, para fazer um Reels, para fazer um Stories, para fazer aqui, até mesmo colocar um texto, expor aquela mensagem, expor aquilo que você está sentindo, né? Então a gente não vai agredir as pessoas, nós vamos ajudar, colocar a nossa mensagem como tratamento para as pessoas. Estou terminando de ler o livro dentro do grupo Desafio Devocional, que está lá no link da minha bio, são alguns movimentos aí que nós estamos aí envolvidos na frente. Estou terminando de ler o livro Lavagem Cerebral, do Pablo Marçal. E também lá fala sobre a insegurança. Então, quantas pessoas estão inseguras porque estão duvidando da sua mensagem, não acreditam, não arriscam, né? Então, quando você começa a arriscar, a aparecer aqui no digital, a falar aquilo que arde no seu coração, essa insegurança fica lá atrás. Você nem vê a sombra dela mais, porque você começou a expor, né, a aparecer. A luz começou a dominar aí tudo que você está fazendo, então toda a insegurança vai cair por terra, tá? Então é muito importante que a gente não desanime, não desista no processo, tá? E siga de fato esse objetivo, essa meta, esse pequeno planejamento. Nós estamos fazendo aqui um pequeno planejamento, é uma aula de planejar a nossa história, o nosso conteúdo, trazer de fato à tona aquilo que é importante para nós e que vai salvar pessoas que nem sabem que precisam ser salvas. Olha só, né? Então, lembra que a gente falou no comecinho da live sobre a consciência? Se eu começo a escrever a minha história, começo a entender a minha mensagem, começo a acreditar na minha mensagem, eu vou trazendo a consciência, aquilo que de fato precisa ser feito, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu não vou fazer isso agora. Mas aí que tá. Se você não fizer isso agora, você perde o time, que é o tempo daquilo, né? Então aproveita essa live, já escreva alguma coisa, coloca aí na sua frente o que de fato é importante para você, tá? Vamos para o ponto 6, que esse ponto 5 demora um pouquinho, mas o ponto 6 ele é um pouco mais intenso, tá? Então agora é a hora de você lançar suas sementes. Como assim, Dani? Você vai lançar suas sementes aí no papel, no Word, no bloco de notas, onde você vai escrever. Então nós vamos definir onde nós vamos escrever, tá? Eu sei que algumas pessoas gostam muito da caneta, né, do papel, do bloquinho de notas, do caderno. Eu também sou muito favorável porque ativa muitas áreas do nosso cérebro e trazem memórias que estavam aí amortecidas, tá? Então usa bastante a caneta e o papel. E se você ainda tiver com mais rápido, né, tiver com mais pressa e tiver acelerado, já vai direto pro computador, tá? Usa também o celular, alguma ferramenta aí de áudio para você também já ir falando, tá? Todos os recursos que você puder utilizar para trazer esse conteúdo e facilitar esse processo, não fazer com que seja algo cansativo, faça, tá bom? Então, onde você vai escrever? Na folha em branco, no caderno, né? Então, toda a sua criatividade vai funcionar agora. Então, faça isso sem limites, sem julgamentos, sem receios. Não duvide disso, tá? Só escreva, né? Aquilo que está gritando, que está aí,
né? Talvez você tá lembrando de algumas coisas que eu falei aqui durante essa live, você lembrou. Então coloca isso em pauta, coloca isso no papel e já começa a destravar, tá? Não tenha preguiça de escrever, tá? Talvez o seu braço vai começar a ficar um pouquinho cansado, talvez você vai ter um pouquinho aí de exaustão, mas vai a fundo, vai na certeza que aquilo é importante, não só para você, mas para o mundo, tá bom? Para as pessoas que depois estarão lendo. Então grava áudio, faz uma live, faz um vídeo, o que for possível, mas não fica aí com a sua história tipo uma represa, né? Uma água parada, sem vida, tá? Então coloca a vida nisso aí, coloca no rio para fluir mesmo, é como se fosse um rio fluindo. E a nossa história é isso. Quanto mais eu conto dela, mais eu tenho história para contar, né? Muito engraçado, né? Tá? Então considere a sua história importante, que isso vai gerar transformação. Pode ter certeza. Você fala assim, mas qual que é o retorno disso? O retorno é gigante. Além de você ser curado, ser transformado, você ser renovado, porque cada vez que você conta algo, você tem mais para contar. Tá? Então é importante que você navegue na sua história. Não tenha medo de aprofundar, entrar nesse mar profundo de conteúdos que você tem e que nem sabe que tem, porque ainda não trouxe a consciência do que precisa colocar no papel. Seja bem-vindo, Japa do Reino, tá? Então estamos aqui no 6º ponto para a gente destravar aí o nosso livro 7 vezes mais rápido, tá bom? Então aí a gente vai tirar uma ideia do título nesse processo, tá? Que nós estaremos escrevendo e destravando, sem preguiça, sem desculpas, sem aquelas historinhas, né, que ficam ali pulsando na nossa mente, né? Ficam povoando a nossa mente aí, tá? Então daqui vai sair o seu título, vai sair o seu subtítulo, tá? É importante, se você já tiver, é bom porque vai te orientar ainda mais no seu conteúdo principal, que é o miolo do seu livro, tá? Então a gente vai aí nortear, ser norteado ainda mais, tá bom? Então a sugestão também que eu vou dar para vocês aqui é do meu e-book que eu lancei ontem aí no movimento da Ana Lucchini. Ela fez uma live, lançou então Escrita do Coração. Lá eu explico para vocês como que vocês fazem para extrair o título da alma, tá? Então eu recomendo que vocês, se vocês quiserem extrair sua história, escrever seu livro, recomendo que vocês adquiram lá. Depois vai lá no link da minha bio, tá? Está aí no valor super, tá assim... Você fala assim, se eu não comprar isso aqui, o que é que eu vou perder, né? Não vai perder nada, só vai ganhar, tá bom? Então lá eu falo sobre esse título da alma. Foi uma imersão que eu fiz em 3 dias e extraiu essas histórias, né? Coisas que eu trouxe e que trouxe. O primeiro dia foi o título da alma, tá? Então para lá vai ter um ponto que você vai ter algumas perguntas que vão te direcionar mais. Seja bem-vinda, Damaris, tá? Então lá vai te direcionar mais e vai fazer com que você vá a fundo na sua história. E falando qual que é o título de fato que eu preciso tirar. Lembrando que talvez o seu primeiro título não seja aquele título final, tá bom? Talvez aí no percurso da sua jornada de escrita você fale assim, não, eu pensei num outro título que vai encaixar muito mais aqui naquilo que eu quero falar de fato, que eu quero que as pessoas entendam, né? O que tem dentro do meu livro, tá? Então também não fica parado só no título, mas coloca o título e vai moldando esse título conforme o seu conteúdo vai saindo, tá? É por isso que eu falei do coração, você precisa sentir, né? Você precisa sentir aquilo que você está escrevendo para que, se você sentiu da forma que sentiu, imagine quem vai ler depois, tá? Pensa dessa forma. Então o seu coração vai ser um grande norte da sua escrita, tá? Então essa dica do meu e-book Escrita do Coração vai te ajudar, não só do título, tá? Tem ferramentas lá, tem exercícios, tem várias coisas que vocês podem estar também ali ajudando no processo, tá? E aí você não vai parar, tá? Porque, estarei o primeiro livro, acabou? Não, continua, tá? Pode ser que nessa escrita do primeiro livro saiam títulos de outros livros. Olha só, gente, como é importante isso. Então, se vai sair outros livros, eu já tenho que ficar atenta. Talvez eu não coloque tudo nesse agora primeiro, tá? Então, esse já vai fazendo uma pequena divisão de conteúdos. O que vai no primeiro, o que vai no segundo, até mesmo terceiro, né? Vai que você já tá aí com uma ideia de fazer 3 livros em tempo recorde, tá bom? Então vai fazer o seguinte, esse no ponto 6, ele vai demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque ele é mais delicado, é mais profundo, é o que vai realmente trazer, de fato, a essência do que vocês querem escrever, tá bom? Então não pare até sentir que você esvaziou tudo, tá? Porque no outro dia você vai ter já a sua mente livre, liberada para ter novas ideias, novos conteúdos. E se você ler, inclusive amanhã, o que você escreveu hoje, você vai falar, como que eu escrevi isso? Você vai se surpreender, porque Deus ele vai estar no processo com você o tempo todo, tá? Então acredite,
Tenha fé que o seu conteúdo vai sair, mas ele precisa do seu esforço, tá? Então, sem o seu esforço, sem a sua dedicação, a sua renúncia é muito difícil, tá? Eu falo que às vezes eu tô segurando uma mensagem e eu falo, Senhor, eu vou fazer uma live amanhã. Então, o que eu faço? Algumas alunas aqui sabem do que eu faço, umas doideiras, né? Eu coloco só o título na folha de sulfite. Eu não tenho conteúdo ainda, mas eu falo, essa live vai acontecer amanhã em tal horário. Aí chega um certo momento do dia, eu falei, aí, vai encarar a folha de papel ou não vai? Eu pego a caneta, pego o papel e falo, agora vai sair. Eu não pesquiso nada, porque já está dentro de mim, eu tenho certeza daquilo que eu carrego. E eu começo a colocar no papel aquilo exatamente que está saindo do meu coração. Com as frases que vai sair, do jeito que eu vou falar, porque eu sei que na hora da live sai coisas novas, né? Porque se eu estou me esvaziando, né? É uma kenosis que a gente faz, esvaziar-se de si mesmo. Então eu recebo muito mais. Então eu nunca vou estar sem conteúdo, mas também nunca vou estar lotado de conteúdos, me empanturrando, fazendo aquela obesidade cerebral e fazendo aquela coisa que parece que eu estou entupida de conteúdos, né? Então eu sempre estou renovando o processo. Por quê? Porque eu não estou parada, não estou parando, né? Então estou em movimento. O nosso coração se movimenta o tempo todo. Imagina se ele dá uma pequena paradinha. Você imagina se Deus falar assim, a partir de agora eu vou ficar 1 minuto sem olhar você. A gente evapora, né? Então nós precisamos sim dessa proteção divina, essa proteção que Deus está nos dando o tempo todo. E ali o nosso texto também vai estar nessa proteção. Junto com ele, nessa missão de transformar vidas, de salvar almas, de pessoas que precisam acessar conteúdos profundos, né? Hoje nós encontramos aí na internet muitos conteúdos rasos, de pessoas que só ficam na superfície, não tem coragem de aprofundar. Eu sei que a nossa história é algo profundo, eu sei que cada um daqui viveu uma história, cada um enfrenta um obstáculo novo todos os dias, cada um aqui está vivendo uma batalha diferente, mas se nós estamos apontando aquilo para o alvo certo, eu tenho certeza que nós não vamos ficar abandonados, nem muito menos isolados, né? Numa simples incerteza, mas aquela certeza que nós temos que um dia estaremos todos juntos, comemorando essas histórias que escrevemos aqui, nesses dias que nós decidimos, nós tomamos decisão de extrair nossa história, tá? Vamos então, a partir desse 6º ponto, que ele é mais profundo, ele vai demorar um pouquinho mais, então tenha paciência, tenha calma, entenda que você faz parte do processo. Não queira fazer um processo sem você dentro dele, que não vai funcionar, tá? Então você também faz parte desse pequeno movimento. E o próximo passo, que é o último, né, o nosso 7º passo, o nosso 7º ponto, é você encontrar o mentor. Estou aqui mentorando vocês durante esta aula, né, uma aula que é gratuita, que você pode acessar. Eu falo muito dessa questão do acesso, né? Se você às vezes entrar num curso, você não está comprando o curso, você compra acesso. Acesso ao que aquela pessoa carrega, acesso ao que aquela pessoa está, com outras pessoas também que têm outros acessos, então são muitas frequências envolvidas, é uma energia muito grande que nós demandamos para produzir um conteúdo, trazer a mensagem, tá? Então você vai encontrar um mentor. Aqui eu coloco o mais rápido possível, por quê? Você não quer escrever a sua mensagem 7 vezes mais rápido, então você vai encontrar alguém para te ajudar. Então essa primeira parte você consegue sim extrair, ter as suas ideias, mas se você estiver com muita dificuldade, o mentor ele vai também fazer essas perguntas, vai entender a sua realidade, vai mostrar para você aonde você tem que de fato mirar, né, naquela causa raiz de algo que está de fato travando que você não consegue trazer a realidade, tá? Então esse mentor ele vai segurar na sua mão, ele vai trazer ele vai trazer para você coisas que você nem sabia que tinha, tá? Então pensa certinho aí no que você pode fazer, mas esse primeiro passo que a gente deu aqui, ele é muito importante, você consegue sim fazer sem um mentor, tá? A partir daqui a gente já consegue também entender a importância de alguém para estar nos auxiliando, nos apoiando, alguém que já escreveu livros. Sempre busca alguém que já escreveu livros, e se essa pessoa ensina sobre isso, melhor ainda, porque, por exemplo, eu sempre estou estudando, eu nunca paro de estudar, então, inclusive eu estudo com pessoas que estão bem grandes aí no digital e pessoas que estão começando, porque todo mundo carrega algo especial. Não tem como eu falar assim, vou só assistir aquelas pessoas que entregam muito conteúdo e deixar de assistir aquelas pessoas que entregam um pouco, porque elas estão destravando. Então eu aprendo também com quem está destravando. Isso é muito importante, né? Isso também é uma honra, né? A gente honrar as pessoas que
estão junto com a gente, pessoas que estão junto ali nos movimentos que nós participamos, e lembrar que você um dia também começou, né? Lembrar que um dia você também teve as suas dificuldades, você passou por processos difíceis. Hoje fica tudo mais fácil, que quando você enxerga um projeto, você visualiza algo que funcionou, é mais fácil. Mas quando você não enxerga aquilo, você não tem nada materializado, fica difícil, você entende como aquilo, nossa, é um bicho de 7 cabeças, né? Então, depois que você treinou, exercitou, buscou entender a realidade do outro, olha só, você vai entender de pessoas, você vai entender de bloqueios. Hoje estou entendendo sobre todas essas coisas, então eu também não me considero uma pessoa especialista, mas generalista, porque eu sempre estou buscando coisas novas. Então, se eu destravo algo novo, eu vou pegar uma mensagem nova, né? Assim como um videogame, cada vez que você vai passando por fases, vai ficando um pouco mais difícil, mas também você vai tendo uma conquista grande, tá? Então pensa nas conquistas que você ainda não teve por conta de uma pequena decisão que você não tomou de caminhar com alguém que já chegou lá, alcançou aquilo que você precisa, né? Nesse exato momento. Lembrando também da questão do acesso, porque às vezes você fala assim, eu vou acessar a pessoa que está muito grande no digital, mas você não tem aquele acesso ainda porque está muito distante, né? Então aqui, por exemplo, comigo você já tem um acesso mais próximo, a gente está aí na mentoria. As minhas alunas que estão por aqui podem falar para vocês aí. Eu tô aí, por exemplo, agora com a mentoria M1L em grupo. Foi o meu lançamento, que esses dias, faz pouco tempo que eu fiz esse lançamento. E tá sendo um desafio também, né? Fizemos aí ontem a 3ª aula, foi muito gostosa aquela aula, porque nós estamos destravando também o projeto. Quando você fala assim, eu vou abrir uma mentoria, mas eu não sei o que falar, você vai falando conforme o projeto vai rodando, tá? Então tudo na nossa vida é teste. Eu vou testando e na segunda parte que eu vou refazer aquilo vai ser melhor, eu vou adaptando e vou entregando. Inclusive esse projeto, né, essa mentoria M1L, ela é tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então é uma oportunidade que você pode estar encontrando aí. Se você porventura adquirir lá o meu livro e-book, A Escrita do Coração, lá dentro tem um cupom de desconto para você ainda ter um pouquinho mais de desconto além do valor que já está aí disponível no link da minha bio, tá? Então fica à vontade para você, se você também quiser, ó, tá vendo? Eu aprendi esses dias no projeto, né, do milhão, que eu também estou aí com o projeto milhão, né? Só que agora também vou fazer um pequeno lançamentinho por esses dias em um projeto pequeno, para a gente ajudar as pessoas a encontrar também o seu ser milionário, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas é a questão do dinheiro? Não, é a sua mente que está, e muitas vezes pobre, não está milionária. Então, se eu tenho aqui esse pensamento que eu já sou rica, já sou milionária, já tenho todas as coisas que Deus me deu, eu já tenho todas as virtudes e dons, eu sou sábia, né? Eu já tenho tudo aquilo que eu preciso, mas a ação, a atitude está me faltando, eu não preciso ficar pensando só, é questão do dinheiro, eu não vou conseguir fazer isso, fazer aquilo. Tudo é possível ao que crê, mas eu preciso plantar, eu preciso semear, eu preciso estar em movimento. Então lá dentro tem um cupom de desconto para você também ganhar na compra, né? A gente fala que quem ganha na compra não se preocupa com a venda, né? Não fica preso na venda, tá? Então vai lá, adquire o meu e-book, vê, analisa certinho se faz sentido para você. Não adianta você entrar num projeto também que não faz sentido, tá? Talvez você fale assim, não, Dani, eu acho que a minha história vai ficar um pouquinho mais pra frente mesmo, não é tempo de fazer isso, eu acho que isso não é importante, então também não é pra você isso, tá? Mas se você já tomou sua decisão, já tem certeza da sua mensagem, já quer escrever, já definiu data, você quer de fato destravar, esse projeto é pra você, tá bom? Mas corre, porque lá eu coloquei somente 20 cupons, tá? Então, se você adquiriu o e-book e encontrou esse cupom, você já consegue também entrar nessa minha mentoria que está também dado, né? Então, o valor aí dado, eu acredito que é a primeira e última vez que vai estar nesse valor, tá? Então, esse foi a primeira coisa que eu queria dar pra vocês. Lembrando que nós estamos no passo 7, no ponto 7, que é você encontrar o mentor. Então, é uma forma que eu abri para vocês aí, porque eu estava com o meu projeto, estou ainda, né, no projeto Coautoria 2. Ele é um valorzinho, um ticket mais alto, a gente acabou até diminuindo um pouco para ajudar algumas coautoras a não desanimar o seu projeto. Esse projeto 2, o projeto 1, né, que a gente fez, foi realmente assim um projeto start. Nós startamos o projeto, tá um pouquinho barulho aqui, mas acho que vocês estão ouvindo, né? E muitas delas estavam com dificuldades, talvez não acreditavam na mensagem. A gente foi ali insistindo, persistindo, ajudando e mostrando para elas o valor que elas tinham. E saiu conteúdos poderosos. Olha só como ficou o capítulo desses livros, né? Começa ali pela unidade, depois tem o meu capítulo, a exposição, a formação da mentalidade forte de uma mulher. Olha só os títulos que saíram dentro do projeto.
o poder da ressignificação, vivendo numa grande família, ressignificação da vida pelas manhãs, né? Aqui também encontro pessoal com Jesus, né? O desafio de ser você, identidade roubada. Olha quantos títulos maravilhosos que saíram de pessoas que estavam com dificuldades de acreditar na própria mensagem. Obstáculos necessários para o seu crescimento, o poder do perdão, a mulher que me tornei, a urgência do transformar, bem-estar no luto, empreendendo com amor, escrava ou rainha. Olha os títulos que saíram, os capítulos que saíram desse livro. Foi surreal. Surreal, vocês não têm noção, tá? E aí o que acontece? Estamos dentro desses movimentos, por quê? Para destravar. Quem entra nas minhas mentorias fica impressionado, porque a gente não fala só de livros. Nós falamos de lives, de mentorias, desafios, nós destravamos aqui para o digital. Ontem, inclusive, a aula foi sobre, ensinamos aí como que você faz para subir uma aula no YouTube, demos dicas de ferramentas, então foi muito assim, sabe? Então, se você acessar aí o que eu tenho, que eu estou todo dia estudando e buscando, você pode ter certeza que você não vai só sair com o livro, você vai sair com o método, com o seu livro, você vai destravar para as lives, você vai começar a monetizar no digital, monetizar o seu propósito, tá? Porque às vezes a pessoa está com não merecimento. Esse não merecimento faz com que você ajude muitas pessoas, esqueça de você, não reconheça o seu valor, não reconheça a sua mensagem. Então você precisa sim monetizar aquilo que você está fazendo. Imagina, quanto tempo você investiu da sua vida e você não teve um retorno pequeno ou menos financeiro, tá? Então se você está talvez com dificuldade financeira para escrever, eu também estou dando ali oportunidade para as minhas alunas fazer parte da minha equipe de executivas exponenciais. Então eu faço o treinamento com elas, coloco os meus produtos para elas também ajudarem nesse processo e vender também, tirar um pouquinho para elas ali, ajudar na renda da casa. Então assim, os meus projetos, eles não são para mim, são para todos, né? Então enquanto eu cresço, todas nós crescemos juntas, tá? Então esse é o primeiro do MUL em grupo, que eu recomendo, né, para vocês entrarem, que tá legal porque tá em grupo, tá bem bacana, tá, para vocês participarem. E o outro projeto coautoria, se vocês quiserem ter um pouquinho mais de ousadia, nós estamos aí para lançar no mês 7 o livro, que vai ser o segundo livro dessa temporada aqui, tá? Então o volume 2. No projeto MUL, a mentoria MUL, é para você entender sobre a escrita, distrair, desenvolver, tá? Então você vai caminhar ali comigo e depois você ainda vai ter alguns descontos nos processos editoriais comigo, tá? Então aí vai facilitar a sua vida também, tá? E aí dentro lá a gente oferta mais coisa para vocês também terem novas oportunidades de avançar, né? De acelerar aí, realmente trazer a sua escrita 7 vezes mais rápido, tá bom? Lembrando também que eu estou aí com o desafio Viver de Propósitos, que inclusive eu quero apresentar para vocês aqui o nosso planner, que está dentro lá do nosso projeto. O que é esse projeto Viver de Propósitos? São 40 dias que nós estamos aí desenvolvendo aquele livro Uma Vida com Propósitos, tá? Então você vai falar assim, eu já li esse livro, eu já ouvi falar. Mas não é só a leitura do livro, é uma mentoria mesmo que a gente faz ali, mas é uma oportunidade gigante, tá? Assim, um valor também irrisório, tá? Então é um movimento que a gente queria, até eu ia começar hoje, mas ontem eu defini que eu vou começar no dia 11, para dar mais tempo de algumas pessoas entrarem que estavam indecisas de entrar. Às vezes você fala assim, por exemplo, eu não vou comprar o e-book aí, né? Mas que eu não tenho esse investimento inicial. Então você acabou de perder uma grande oportunidade que poderia ser facilitada lá na frente, tá? Então vamos aí buscar esses aprendizados, não ficar mais parado naquela solidão sozinho, achando que a gente consegue fazer as coisas sozinho. Eu já fui alguém assim, achando que eu conseguia fazer tudo sozinha e não deu certo. Até um dia que eu falei, eu preciso estar no movimento, eu preciso plantar a minha semente, eu preciso buscar pessoas que vão me levar até onde eu preciso chegar, porque ninguém vai sair deixando sementes aí à toa, a gente vai começar a plantar no lugar certo. Então, se você está deixando sua semente, talvez com você está deixando de investir, né? De gerar novos resultados, tá? Então, aí nesse projeto, o Viver de Propósitos também, que é um grande desafio, nós vamos trilhar por 40 dias juntos ali dentro do grupo do WhatsApp, com tarefas, desafios. A gente coloca madrinhas para vocês ali, uma compartilhar com a outra os resultados. E aí nós temos o planner, né? Então lá a gente compartilha com vocês esse planner. Está maravilhoso esse planner, olha só, para vocês trilharem aí os 40 dias, tá? Então esse aqui tá impresso.
a gente disponibiliza para vocês em PDF, para vocês imprimirem aí, né? Porque fica mais prático, não fica muito caro para vocês também, não encarece, né? Então, muito gostoso pra gente poder trabalhar. E esse foi o segundo, né? Estamos aí na terceira turma. Esse pleno eu desenvolvi agora nessa segunda turma. Lembra que eu falei do projeto? Quando você cria, você vai melhorando ele? Então, agora também estou melhorando. Então, a gente vai trabalhar dentro lá da plataforma da Eduz, né? E lá, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar totalmente no grupo do WhatsApp, mas lá na Eduz vai ter alguns materiais extras que você vai precisar acessar para baixar, inclusive o planner, tá bom? Então a gente não vai dificultar aí o seu acesso, porque eu sei que às vezes você acessar alguma plataforma, talvez você fique um pouco mais impedido, mas ali eu vou estar dentro do grupo, cobrando vocês, avisando, falando, né, olha, subir tal material, então é muito importante, tudo que a gente entrega tem que ser com excelência, tá? E se não é com excelência ainda, estamos desenvolvendo essa excelência ao decorrer do nosso tempo, tá? Então a gente vai aprendendo aos pouquinhos a entender como que eu posso entregar, né? Eu vejo que a Tati, se vocês não estão seguindo a Tati ainda, começa a seguir ela. A entrega dela é surreal, eu modelo bastante ela. Eu fico, meu Deus, que vídeos mais lindos que ela faz. As mensagens que ela escreve, você sente o carinho dela, o abraço dela na escrita, na imagem, no vídeo que ela passa. Então é disso que eu estou falando quando eu falo da escrita do coração, é você levar sua mensagem bem embalada. Quando você abre, você fica encantado e você não para de olhar para aquela mensagem, você é transformado ao ler, ao ouvir, ao sentir. Tá? Então é muito importante. A Tati falou, acabei de pegar meu book. Olha, a Tati já tomou a decisão, tá vendo? É isso mesmo. Pessoas decididas têm resultados mais rápidos, né? É isso mesmo, né? Aqui a Elaine falou, mas às vezes não é somente querer, Dani. Isso, sim, o querer ele vai impulsionar, tá? Aí depois a gente vai trabalhar com a ação e a prática, tá? Porque quando eu coloco prática, quando eu começo a executar, aquilo fica mais fácil. Então, quando eu começo só a olhar de longe, né? Só perceber, assim, algo que está na minha frente, mas que talvez eu não acessei, aquilo sim se torna difícil, tá? Então, nós precisamos acreditar. Quando eu acredito, eu consigo alcançar aquilo, mas trabalhando, né? Orando, trabalhando, executando, tá? Esses são os três, né, que eu falei. O Viver de Propósitos, o MUL em Grupo e o Projeto Coautoria, tá? Durante essa semana, eu vou estar divulgando para vocês que eu entrei no projeto do Pablo agora, o Projeto Milhão, né? Meu primeiro milhão. Lembrando também que eu tenho o meu segundo livro chamado, tá? Está no link da minha bio. Inclusive, eu preciso, acho que eu subi lá o link, mas agora também coloquei um link para vocês que querem adquirir o físico, também vai estar lá na minha bio, tá? Todos esses livros estão lá, quem tiver aí curiosidade, querer saber o que tem dentro desse livro, vai lá. O livro também da minha mentora, Desperte Todo o Seu Potencial, também está lá. Ou a Escritora Particular de Deus, também está lá. E agora estamos aí trabalhando no projeto Meu Primeiro Milhão, né? No caso agora eu vou fazer também um pequeno lançamento desse produto dessa semana. Que nesse livro aqui, Os Códigos do Milhão, do Pablo Marçal, desenvolvemos um outro projetinho aí para as pessoas que precisam acessar esse tão sonhado milhão. Lembrando que eu falei para vocês da questão que aqui primeiro tem que ser milionário, né? A sua mente. Depois você vai materializar aquilo que talvez você nem vai sentir. Vai ser tão rápido esse processo, mas porque você precisa sim gastar um pouco mais de energia, fazer um esforço aí para alcançar isso que você quer e deseja, tá bom? Então eu vou estar divulgando durante essa semana. Se você não está no grupo, entra lá, tá no link da minha bio. É um grupo que nós estamos trabalhando tarefas, né? Ontem tivemos uma tarefa, hoje eu vou ver qual tarefa eu vou enviar lá para vocês. Vou passar por lá, tá bom? Estamos também acompanhando as lives aí do Pablo. E é importante que nós também participemos de algum movimento. Se eu não consigo entrar num projeto que eu consigo agora investir, eu entro naquele que é gratuito, que também está tendo um transbordo, eu já vou adquirir algo, tá? E conquistar alguma coisa que eu preciso. Seja bem-vinda, Danielma, querida, tá? Então, tudo isso nós estamos aqui falando para vocês a partir desses 7 pontos, para a gente destravar o nosso livro 7 vezes mais rápido, tá bom? E fiquem atentos aí que logo mais hoje, né, ainda vou divulgar para vocês aí a próxima imersão. Esse e-book que nós lançamos ontem, a Escrita do Coração, ela veio da minha imersão Escrita do Coração, realizada nesse mês passado esse mês. Então, nesse próximo fim de semana, eu vou estar fazendo mais uma imersão que provavelmente vai gerar mais um e-book, até mesmo um livro, mais um movimento, tá bom? Então vai ser muito legal para você que está aí também com pressa para escrever, tá querendo já tirar aquilo que está queimando dentro de você e colocar no papel.
eu vou estar divulgando para vocês no próximo fim de semana, tá bom? Então vai ser muito legal. Peço que vocês participem, divulguem, entrem nesses movimentos. Temos aí movimento de palestras, né? Inclusive, a partir desse Viver de Propósito, que é o nosso projeto de 40 dias, que agora estou oficializando aqui para vocês, que nós vamos começar no dia 11. Era pra gente começar hoje, mas eu precisei mudar por conta desses outros compromissos que surgiram ao longo aí da semana. Então, a gente vai deixar pro dia 11, tá bom? Então, a gente tem aí 10 a 11 dias para vocês resolverem querer entrar ou não. Lembrando que nós vamos trabalhar com planner, com várias tarefas, decisões que vamos precisar tomar, tá? E aí, o que acontece? Vai ter essa imersão, que também vai te ajudar nesse processo. E o Viver de Propósito vai nos ajudar também nesses 40 dias. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo bem, certo, tá? Então, vamos trilhar aí esse espaço. Então, entra lá nos movimentos, né? Inclusive, vamos realmente novamente ativar o grupo Mulheres Transformadas, que as palestras vão acontecer lá. Então, eu vou convidar algumas pessoas para estarem palestrando, né? Toda vez que a gente faz aí uma turma do Viver de Propósitos, são novas palestras, são, né, conteúdos diversificados, alguns bônus que a gente entrega ao longo do caminho, que vai ser bem legal, tá bom? Então, fiquem atentos, inclusive nesse fim de semana, com essa imersão, vai ser a minha terceira imersão aqui no Instagram. Vão ter também algumas surpresas, tá? Alguns presentes. Fiquem atentos aí se você de fato, né, talvez esteja com dificuldades para investir de alguma forma, você vai também conseguir, se você estiver ali na live, se você estiver ao vivo, engajando, você conquistar algumas coisas para te impulsionar, né? Para te animar nesse processo, tá bom? Então hoje, nesse dia do trabalho, eu quero que você comece a trabalhar o seu livro. Comece a extrair aquilo que queima no seu coração, tá? Então, se você tiver alguma dúvida de algum projeto que eu falei aqui, me chama no direct, tá? Pra gente poder atender você melhor. E startar aí algo que está queimando, que você talvez está com dificuldades, tá bom? Então, lembrando aí que nós estaremos cada vez mais trazendo conteúdos aqui para acelerar esse processo em você de escrever, de extrair, tá? E desenvolver também metodologias, coisas que precisam sair. Quando elas saem, sim, elas conseguem alcançar pessoas, tá? Uma mensagem parada, ela não tem como ser lida, tá bom? Então, se eu deixo a mensagem parada ali junto comigo, escondida, né? Camuflada, ela não é reconhecida, não é conhecida por ninguém, tá? Então, quando eu coloco no papel, de fato, decido fazer o meu livro, finalizar esse processo, entregar logo para o mundo, para as pessoas que precisam acessar, eu consigo sim levar aquilo que estava em mim somente, né, causando talvez até uma dor, ela vai gerar uma transformação e vai conseguir alcançar essas pessoas, tá bom? Lembrando também que ontem nós finalizamos aí, foi uma conquista muito, muito maravilhosa que eu tive também de finalizar a leitura bíblica, né? Li toda a Bíblia, então ontem foi do dia 30. Eu li o Salmo 150, que só faltava salmos para eu ler, mas já estamos aí também no Desafio Devocional, que é um grupo também que eu tenho, que tá no link da minha bio, lendo também o Evangelho de Lucas, tá? Então, hoje nós vamos começar no Desafio Intencionalidade a ler Eclesiástico. Então, todos os dias eu coloco lá um versículo para você que talvez está desanimado, não está lendo a palavra, pelo menos um versículo eu acho que tem condição de ler todos os dias, tá? Então, entra lá que a gente vai estar trilhando também esse processo, tá? Lembrando que eu também tenho o Desafio Devocional, onde nós estamos lendo o livro, agora finalizando, né? O Lavagem Cerebral e também fazendo a leitura aí do Evangelho de Lucas, tá? Então, estamos trilhando o Novo Testamento. E aí, dentro do Desafio Intencionalidade, a gente estava trilhando o Eclesiástico, começamos Salmos, foram 150 dias, agora também vamos trilhar Eclesiástico, tá bom? Então, se você ficou curioso, curiosa aí, entra lá e participa, né? Se você der conta, né? Porque todos os dias vão ter pílulas diárias, tá bom? Eu sei que algumas pessoas acabam desistindo de ler a palavra. E não é desculpa para parar de ler. Seja bem-vinda, Carolina querida, tá? Então vamos ler, vamos escrever, vamos conversar com as pessoas, extrair nossa história, entender qual é a nossa realidade, como eu posso fazer diferente, tá bom? Então, vamos aí participar das próximas lives também, que são várias, né? Então, ontem estruturei aí, fiz um brainstorm, né? A partir das lives que a gente faz também, 47 temas pra gente caminhar aí nas próximas lives que vão ser poderosas. Então, caminha aí comigo, esteja junto aí nessa live, nessas lives, participa aqui comigo, tá? Vem aqui para essas lives pra gente poder extrair de fato as nossas histórias e não ficar
com o nosso conteúdo parado, tá bom? Então eu quero agradecer cada um de vocês que passaram aqui. Vamos fazer o nosso print, né? Tô vendo se tem mais alguma mensaginha aqui para eu ler, mas vamos fazer o seguinte. Vamos desenvolver o nosso livro, tá? Vamos tirar o nosso print rapidinho para a gente ir finalizando, porque depois eu vou subir essa live, ela vai estrear amanhã no YouTube às 15 horas. Se você quiser também participar amanhã lá, eu também sempre tô ali no chat, né? Porque eu assisto as minhas lives. Quando você produz um conteúdo, o primeiro consumidor dela é você, tá? Então você vai consumir o seu conteúdo. Então, a partir de agora também vamos tomar uma decisão rápida. Não ficar mais consumindo conteúdo de outras pessoas, mas consumir o nosso conteúdo e também produzir conteúdos, tá? Porque quando você produz, você sente que você tem algo e aquilo vai realmente alcançando mais pessoas, tá? Então, caminhe aqui com a gente, esteja aqui comigo, comece, se você não me segue ainda, comece a me seguir, compartilha com seus amigos, pessoas que você sabe que um dia comentou sobre livros. Vem aqui com a gente pra gente poder escrever seu livro também. Vamos tirar o nosso print. Vamos lá, deixa eu ver, deu uma travadinha aqui. Aí, aqui foi. Então, quero agradecer muito vocês, espero que vocês estejam bem, que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana, tá? No momento eu faço minhas lives de domingo, às vezes fazer de sexta, então assim, o dia que a gente vai conseguindo aqui um tempinho, né, a gente vai fazendo o nosso livro, tá? Então, lembrando também aí que eu estou também gestante, estou aí caminhando para os meus 7 meses e meio, né? E também quero divulgar para vocês aqui que eu já sei que é uma menina, né? Ela vai se chamar Esther Maria, tá? Então, está vindo aí mais uma princesa na minha casa. A minha primeira filha se chama Rebeca Maria. E agora estou esperando a Esther Maria, né? Mais uma flor pro campo, né? Pro jardim de Deus, para que a gente consiga também gerar muitos frutos e trazer sementes novas, né? Toda vez que a gente gera uma vida, a gente tem a condição de aprender a existência de Deus em nós. Como que eu posso viver novamente essa existência de Deus e viver essa realidade? Meu Deus, eu vou ter mais uma história para contar. Tá? Então também tem um grupo chamado Maternidade Mais Leve. Você que é mãe, gestante, quer ser mãe, entra lá nesse grupo também. Tem várias tarefinhas que eu estou liberando lá também para a gente ativar, né? Essa nossa maternidade, que ela seja mais leve, né? Que ela não fique algo pesado, que a gente não tenha aí algo para desenvolver na vida que fique ruim, mas seja bom e bom para todos, tá? Então fiquem bem. Quero que vocês estejam sempre aqui, também trazendo seus conteúdos. Me chama também pelo direct se você sentiu alguma dificuldade, alguma coisa que eu falei aqui, alguma dúvida que você teve, tá bom? A gente vai conversando e desenvolvendo aí essas nossas estratégias e planejamentos, tá bom? Então, quero deixar meu abraço de 40 segundos. Um beijo forte no coração de cada um de vocês que passaram aqui, que vão passar depois nessa aula gravada. Então, é muito bom contar com a presença de vocês aqui. Eu sei que todos de vocês tiveram seu tempinho de qualidade aqui e é muito importante que a gente participe, engaje nesses movimentos para que a gente também desenvolva coisas novas sempre. Seja bem-vinda, Michelle, querida, estamos finalizando, mas a live vai ficar salva, você pode depois acessar esse conteúdo e vivenciar tudo que nós vivemos aqui, um pouquinho mais de 1 hora que nós vivemos aqui, tá? Foram 7 pontos para você destravar o seu livro 7 vezes mais rápido. Então, até a próxima, fiquem com Deus, uma excelente segunda-feira, um bom dia do trabalho e um mês maravilhoso, né? Mês de maio, lembrando que é o mês das mães. Então, com certeza, vamos ter algo especial aqui nesse tempo de mães, tá? Então, vamos estar trazendo novos projetos para a gente ativar essas mães, mulheres, né, que precisam estar aí valorizando a sua mensagem e também tendo o seu primeiro livro, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!